Mas queria ouvir rapidamente também a professora Deise sobre essa postura do advogado de Mauro Cid, né, e a sua expectativa em relação ao que pode vir por aí, quer dizer, um encontro com Alexandre de Moraes, como disse Josias, né, alguns juízes aceitam, outros não, mas te cabe como normal isso, Deise? Fabiola, o advogado, nada que envolve o advogado do Mauro Cid me cabe como normal, assim, foi uma figura bem peculiar que apareceu pra gente aí no cenário político, né, e tu falou muito bem, assim, ele, com todo respeito a todo o histórico dele, mas ele tá gostando desse jogo, né, a gente percebe que ele tá gostando de falar para a imprensa, de usar umas frases de efeito, de mostrar que ele tem o segredo do cofre, né, isso é muito interessante da gente observar. Eu, fazendo uma análise mais científica, assim, disso, eu lembro muito, mas se vocês me permitem aqui, mas eu lembro muito do Debord, quando ele fala dessas manifestações sociais e do que é bom aparece e o que aparece é bom, né? O advogado do Mauro Cid, ele parece estar querendo centrar toda a história no Mauro Cid, né? Ele está querendo ser o centro das atenções, então como se ele pudesse, ele deu uma entrevista, eu não lembro para qual veículo agora, porque foram tantos, mas ele deu uma entrevista falando que ele poderia advogar para o Bolsonaro se o Bolsonaro pagasse o valor que ele quer, né? Então, como se ele fosse o detentor da chave da chave do cofre, como se ele tivesse todas as respostas. Só que o que tem acontecido até agora, se a gente for olhar muito claramente, né, ele acaba voltando atrás em algumas declarações, né, ele, como a gente viu da entrevista, da conversa dele com a Veja, depois ele volta atrás, isso acaba tirando um pouco da credibilidade dele, né? Mas me parece muito mais esse jogo do que é bom aparece, o que aparece é bom, né? Ele faz essas relações sociais, ele cria uma imagem dele, ele cria uma imagem do Mauro Cid e ele espera que todo mundo acredite nisso, né? Tá no papel dele. Mas até agora, ahn, só para finalizar assim, mas me lembra muito Hamlet, eu estou louco de verdade ou estou louco pela astúcia, né? Até que ponto vale a pena fingir a loucura para defender a morte do pai, né? Às vezes esse advogado dele me parece muito isso, assim, ele está entrando numa história, ele vai criando uma história e vai forçando uma história, mas até que ponto vale ir atrás de tudo isso e forçar tudo isso, né? A gente tem que acompanhar agora, é um personagem bem curioso que apareceu na última semana aí, mas vamos acompanhar. Até agora me pareceu mais um pouco de deslumbramento e um pouco de vontade de aparecer do que efetivamente uma seriedade, né? Esse encontro com o Alexandre de Moraes, aí vamos ver. Eu não acho que seja a melhor solução para ele. Ele está querendo mostrar um clima colaborativo, mas eu não sei se isso vai dar muito certo, não. Eu acredito que não. Falando em Alexandre de Moraes, tem uma decisão do Supremo Tribunal Federal que está repercutindo também nesse momento. Eles estão julgando uma questão relacionada à atuação dos juízes do Supremo em casos que são de escritórios de advocacia que tenham entre os seus integrantes membros da família. O STF formou já maioria para permitir que juízes atuem em processos de clientes de escritórios de advocacia que tenham entre seus sócios parentes dos próprios magistrados. Para a maioria dos ministros, a regra é inconstitucional por ser excessivamente abrangente. Segue valendo o impedimento quando há atuação direta dos familiares nos casos, seja como advogado, defensor público, integrante do Ministério Público. Até para a gente saber quem votou a favor ou não, Gilmar Mendes foi seguido por Luiz Fux, Dias Toffoli, Nunes Marques, Alexandre de Moraes e Cristiano Zanin. Edson Fachin e os ministros Roberto Barroso e Rosa Weber estão sendo vencidos nessa análise e nesse julgamento. E aí, hein, Josias, pode ou não pode? Como é que você analisa essa decisão do Supremo? Não deveria poder, não é, Fabiola? Bons advogados conhecem as leis, grandes advogados conhecem a jurisprudência, advogados geniais conhecem muitos magistrados. E se o advogado é filho ou cônjuge do ministro do Supremo ou de qualquer tribunal superior, aí mesmo é que a genialidade fica mais aguçada, né, Fabiola? Eu vejo essa decisão do Supremo
como um flerte com a imoralidade. Os ministros estão se autoconcedendo liberdade para julgar processos em que atuam os escritórios de advocacia dos filhos, dos cônjuges, dos agregados. Na prática, o Supremo está como que reescrevendo o provérbio, né? Fica mais ou menos assim: Mateus, primeiro, segundo, terceiro, os teus. É um escracho isso daqui.